Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, hoje nós estamos chiquérrimos, porque hoje Nosso estamos... primeiro café delas, presencial, com pão de queijo. Para os convidados, né? Porque pra gente sempre teve. Delícia de pão de queijo, gente. Agora vocês vão ver a verdade? Bom, gente, meu nome é Lorena Ribeiro, a gente está aqui em mais um Café Delas, segunda-feira, às 10 da manhã. E eu sou, resumindo, né, Alice? Consultora, marketóloga e vendedora Junesse. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação e empreendedora também. Agora atuo na Junesse e com a comunicação direta, que é um sistema aí de comunicação para empresas. Engenheira civil, tá, gente? A origem. Não é uma pessoa muito Admiro. Empreendedora. Muito. E agora, Ai, Germana. gente, obrigada pelo convite. Germana Delage. Germana Delage. Eu sou jornalista, bacharel em Direito e atualmente eu atuo na área comercial de um banco, aqui em BH. Chique, bem. Você tem um tanto de pós aí nesse. Daqui a pouco você vai contar pra gente. Tá. Eu sei que o trem aí não é fácil o investimento, não. Germana, querida, conte pra nós onde você nasceu, pro pessoal te conhecer melhor. Tá. Sua infância, adolescência, pode ficar à vontade. Então, eu nasci aqui em BH mesmo, em 1981, uma safra muito boa, gostaria de ressaltar, muito boa a safra. Nasci aqui em BH, sou gêmea, né? Tenho uma irmã gêmea, Amanda. Um beijo pra Amanda, querida. Eu Amanda também. Sua irmã? Somos Olha, gêmeos, mas 10 meses de diferença. olha, 10 que meses. mãe sabe? corajosa. Que susto, né? Coragem, mas susto mesmo. Fui criada aqui, mas quando eu tinha 7 anos, meu pai foi transferido para o interior, para uma cidade que eu falo que é minha cidade do coração, que chama Cataguases. Ele trabalhou lá durante 4 anos, então essa fase de infância dos 7 aos 11, muito importante, eu vivi no interior, eu tive esse privilégio, né? Então foi assim, maravilhoso, eu digo que foi a melhor época das nossas vidas, assim. E outro dia a gente esteve lá para o aniversário de uma amiga, que agora tá todo mundo quarentando, né? Sim. E eu e a Amanda andando pela cidade, fomos na praça, na escola que a gente estudou, a gente chora. É mesmo? Nossa, a gente faz falta, os maridos ficam assim, gente, mas que exagero. Mas é porque pra gente, assim, fez tanto sentido, é uma coisa assim, parece que de outras vidas mesmo. De outras vidas, sabe? E aí depois a gente voltou. Aí voltamos à questão da adolescência aqui, então assim, sai do interior, já tá naquela turminha, festinha. Aí tivemos que ser reinseridas novamente, mas a gente voltou pro mesmo apartamento que a gente nasceu. Então era um contexto, bairro, amigos e tal, mesma escola, então a gente conseguiu aos poucos ir se readaptando, né? E hoje a gente fala que a melhor cidade que existe no mundo para se viver é BH. Eu amo. E aí a gente foi para a faculdade, né? Meu pai conta, eu lembro, mas meu pai confirma para mim que às vezes a gente acha que a gente criou, né? Na cabeça quando a gente é criança. Gente, eu era muito pequena, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu falava que eu ia ser jornalista. É mesmo? Eu tenho uma prima, um beijo para ela, Viviane Novaes, está aposentando agora, foi da TV Globo muitos anos. Hoje ela tá na TV Senado em Brasília. E ela é um pouco mais nova que a minha mãe. Sei. Então, assim, ela era adulta já, quando eu tinha meus 4, 5 anos. Eu achava ela, assim, sabe? Xuxa. Tipo a Xuxa mesmo. E aí, meu pai fala que eu falava que eu queria ser jornalista. E eu sempre fui essa criança muito espivitada, eu sempre fui muito líder de turma. Então, assim, eu já era uma criança, como diz a minha irmã, uma pessoa mais livre, né? Entendi. Porque a gente pode comparar também. A Amanda, minha irmã gêmea, tem esse perfil, assim, totalmente... Eu falo que ela é princesa. Barbie princesa. Ela é mais low profile. Ela é mais low profile no sentido, assim, mais recatada, muito polida, muito educada, fina. Sabe, adora assim, conhece bons restaurantes, adora pôr uma mesa. Eu já sou mais, assim, do churrascão, do contato, sabe? Vamos conversar e tal. Mas você é fina. Finésima. Sei também pôr uma mesa. Sei curtir um churrascão. Super educada. Sei curtir um restaurante, né? Eu gosto de gente. E ela foi pra qual área? E aí, pois é. E aí, quando a gente chegou na fase de fazer faculdade,
Eu falei, tô indo pro jornalismo, comunicação social, lógico. Uhum. Lógico, não, todo mundo, lógico. E aí a Amanda veio e falou, eu vou fazer psicologia. E aí, acho que ainda era uma fase que tinha um pouco de preconceito, e eu não tô querendo julgar aqui, gente, porque eu, mais do que nunca, não sou mãe ainda, mas mais do que nunca eu entendo demais que os pais fazem o melhor que eles podem. Todo o meu respeito pelo meu pai e pela minha mãe, que fizeram assim mais que eles puderam. Mas meu pai falou, Amanda, psicologia, Amanda. Psicologia? Gente, se a gente soubesse que a gente ia enfrentar uma pandemia, né? Exatamente. Que assim, a saúde mental em primeiro lugar sempre. E aí ele foi, não, veja bem, analisa bem, porque vai morrer de fome, vai fazer o quê, nananã. E aí rolou uma influência para ela seguir pelo lado do direito, né? E aí ela foi. Mas ela já puxou umas matérias de psicologia hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora, que ela tá morando numa cidade lá perto. E ela fala, eu ainda vou fazer. E eu falo, eu quero ver você fazer. Porque assim, a cara dela, sabe? É o perfil dela. Tanto que, depois que eu fiz a comunicação social / jornalismo, que o meu bacharelado é em jornalismo, eu trabalhei na área, fiz alguns trabalhos, estágios e tal. Só me adiantando para pegar o gancho, né, da história da minha irmã. E aí eu fui fazer direito, menina. Ainda fiz direito depois, né? Eu já tinha 2004 eu formei em jornalismo. Em 2006 eu comecei a fazer direito. E eu lutei porque eu já trabalhava na área, fazia estágio, não tinha a nova lei de estágio, que já é velha a nova lei, né? Mas na época não tinha a lei, então o estagiário trabalhava 8 horas e à noite eu ia para a faculdade. Lembrando que eu trabalhava na Fiat Automóveis e estudava na FUMEC. Pode falar, não? À vontade, o programa é seu. E aí eu fiz, e hoje, com muitos anos de terapia, eu falo que a terapia me salvou em muitos momentos, aí minha irmã, né? Enfim. Eu tenho essa visão de que eu fiz para agradar meu pai. Eu não tenho problema nenhum, não. Ele não gosta, assim, que eu fale isso, porque é uma responsabilidade, eu não tô jogando para ele, mas existe uma responsabilidade aí, que eu sei que era o melhor naquele momento, que ele acreditava ser um ótimo curso. Eu acredito até que seja um curso que ele gostaria de ter feito na vida, apesar de ter feito 3, né, economia, contábeis e administração. É mesmo? Nossa. Ele fez, mas na época, na PUC, quando meu pai fez, acho que foi a última turma, existia o 3 em 1. Então você fazia esses 3 cursos em 6 anos. Entendi. E aí ele fez, enfim. E eu acho que ele queria ter feito direito, e aí achou que... Gente, acho que foi uma fase, eu precisei ter passado por isso. Todos os lugares que eu trabalhei até hoje na minha vida, eu tenho muito orgulho disso. Eu fiz muitas boas amizades. A começar por você, Lorena, que me acolheu assim, né? Gente, eu era uma menina. Eu tinha 20 anos, Lorena. Eu tinha 34. Não. Tinha. Que exagero. Foi em 2002. Não, eu tinha 31. Eu tinha 31. Você é de que ano? Eu sou de 71. Eu sou de 81, isso. Eu tinha 21, você tinha 31, Isso mesmo. E aí me acolheu, ai, saudade daquele tempo. Nossa, maravilhoso. Né? No Banco Rural? Banco Rural. Foi maravilhoso. E você entrou lá pelo jornalismo? Eu fui fazer estágio no departamento de comunicação, no qual Lorena era... Qual que era a analista de marketing. Analista de Depois marketing. que eu fui para gerente. Isso. Quando eu fui para gerente, você já tinha saído. Sim. Na verdade, a gente é diferente, porque... Não, eu tenho um ano a mais, são 11 a mais, porque quando eu fui ali para analista, eu já tinha 32. Eu tinha sido técnica de seguros antes. Lá? Tá. No banco mesmo. Depois que eu fui para ser gerente de marketing, quando você já tinha saído. Isso. O Sérgio, você saiu? O Sérgio, E aí, na dúvida, não ultrapasse, não é isso? Aí eu fiquei na dúvida até hoje. Na dúvida, ultrapasse ou não ultrapasse? O que você acha, Lorena? Eu tenho ultrapassado. E você, Alice? Difícil, né? Eu também tenho ultrapassado, menina. Ultrapasso demais. Tô ultrapassando. Até na pista faixa contínua. Ô, Germana, nós vamos fazer um intervalinho pra gente continuar. Tá, beber uma aguinha. Voltamos já, gente. Bloco 2. Voltamos!
Germana, Oi. Conte mais. assim, vamos voltar quando a gente se conheceu? Direito? Vamos. Você quer fazer uma introdução? Porque pelo seu ponto de vista me faz tão bem. Eu tenho tido tanta saudade daquela Germana, sabe? É mesmo? De 20, 10 anos atrás. Ah, mas pra mim você sempre continua a mesma. Poxa, isso é bom, Alice. Ótimo. Olha, gente, eu conheci a Germana no Banco Rural, quando eu era realmente analista de marketing, como eu falei aqui. Eu estava na segunda área dentro do banco. E foi um grande desafio para mim, porque eu já tinha passado por empreendedorismo, já tinha falido e estava recomeçando a minha vida, né? Toda de novo. E eu já era consultora nessa época, né? Porque eu comecei a consultoria em 2001. E foi muito bom, porque eu conheci a Alice Fará Araújo, fantástica, que hoje trabalha com outra área. Tinha o Carlos Gustavo, que era um analista de marketing. E nessa época, nós três éramos um braço da comunicação do banco, né? Então a gente ficava meio assim, no marketing, aquela coisa de marketing mídia, jornal, agência, uma confusão danada. E a intranet estava começando. Isso, eu comecei com a intranet. Isso. E foi quando Germana foi contratada como estagiária. Sim. E ela sempre gostava muito, você gostava muito de escrever. Sempre, até hoje. Você escrevia muito bem, e hoje deve ser muito melhor. Eu ficava encantada, eu falei, gente, é uma menina nova que sabe escrever assim, né? Você ter o dom da escrita não é algo fácil. Sim. Eu, como tradutora, já sabia reconhecer isso. Pois bem, a gente tinha a Andréia Bijaldi também, fantástica. Querida. Que hoje é internacional. É a né? Bijaldi hoje? International. É Canadá, né? Que ela tá? É Canadá? Eu acho que é Canadá. Né? Já tem um tempão, né? Que ela mora fora, né? Com a família. E foi uma época muito maravilhosa, assim, porque eu lembro que toda vez que você entrava naquele aquário nosso ali de nós três, né? Você batia na porta, dá licença. Eu falava assim, amiga, não precisa bater na porta, eu tô de vida. Não, gente, tem que ser educado. Dá licença. E aquela boa educação, assim, né? Aí ela falou assim, Lorena, a gente fez um texto aqui, passa o olho aqui pra gente, antigamente. Isso mesmo. Aí você vinha imprimir o texto. Sim. Aí eu falei assim, nossa, ficou excelente e tal. Aí você falou, não, mas ficou bom. Aí você pedia também opinião pra Andréia, né? Pra Bijaldi, porque a Andréia publicitária fera, né? Excelente também. Eu lembro que a Andréia falava muito assim com outras pessoas lá pra reunião. Gente, então agora a gente vai brifar. Eu falava, gente, o que é isso? Depois que eu entendi do briefing, chique, né? Chique demais. Gosto. Oi, Brian. Tem hora que eu falo com meu marido, eu vou te brifar hoje. Em vez de falar que eu vou ter uma DR. Adorei. E aí, gente, era maravilhoso. Só que aí eu e Germana, como eu era separada, né? Eu não tinha namorado nem nada, a gente começou a sair. E eu também não, né? Nessa época. Exatamente. E a gente saía à noite, né? A gente curtia. A gente almoçava junto às sextas-feiras, gastava o vale, que era, na época era bom. Muito bom, não sei nem quanto, mas era bom. Reais. Eu sei que eu sei que o meu salário era 650. E o vale era inteiro, né? Você recebia o vale todo. Recebia o vale inteiro. Era quase o valor do seu A gente salário. almoçava no shopping cidade. Isso mesmo. O salário era bom, o meu de analista era razoável. É porque eu trabalhava meio horário. Exatamente. A gente ganhava 1.000 e pouquinho, eu e a Aline, eu lembro disso. Mais ou menos isso. Bom, e aí a gente saía à noite, né? Eu quero falar agora de sair à noite. Ah, gente, olha ela, olha. E aí conheci todas as primas. As primas. Amigas. Tanto que a Amanda eu fui conhecer depois, né? É porque a Amanda não era da balada, menina. Isso. Nunca foi. E a minha balada não era beber, né? Balada era dançar. Então, assim, a gente ia, dançava. Eu lembro que uma vez a gente viu o Dom Juan pela primeira vez num barzinho lá ali na praça, Marinho de Seu. Sim. Tá vendo você, Luciana? Acho que a Ju. A Ju, minha prima de Petrópolis. Aí eu falei assim, o que Rogério e Roberval estão fazendo lá em cima? Ah, era Dom e Juan. Isso! Aí eu falei assim... Rogério e Roberval. Aí a Germana, que é isso, Lorena? Eu falei assim, não, é Rogério e Roberval. Eles tocaram no meu primeiro casamento, inclusive. Você sabia disso? Não. Eu casei em 97, né? Gente, é muito tempo, tá? Quem não nasceu aí vai ouvir. Então, aí, enfim, cheguei lá e fiquei lá, né? Lá embaixo deles. Gente, eu lembrei disso. Você era lembrou? uma boatezinha ali em Lourdes. Não sei o nome. Olha que loucura. Dom e Juan. Por onde andam Dom e Juan? Ué, pois é, outro dia eu tava até conversando com o Rogério. Eles tocam, mas não sei, assim, eles tinham um programa, né? Tiveram um programa há muitos anos, não sei se você lembra disso. Sim. Foi na TV Alterosa, Isso. né? SBT.
E depois, eu não sei se eles têm um programa, também mexi com o Rogério depois. Rogério foi namorado da Tati, nossa prima, que nasceu no mesmo dia da Morgana, minha irmã. Eu sou namorado um bom tempo, então ele ficou muito amigo da família. A família Ribeiro é doida com ele, gente finíssima. O Roberval eu não tenho tanto contato com ele. Eu lembro quando eles tocavam pop, rock. Legal. Ó, a long time. Tanto que o nosso casamento teve isso. Bom, enfim, então era uma época muito boa. Sim. E a gente manteve contato, né, Germana? E aí eu falei, gente, eu não posso perder essa Lorena de vista, não. Sabe pau pra toda obra, gente? Nossa, mas assim, ela é tanta coisa que me cansa um pouco, às vezes, de lembrar. Porque eu não consigo lembrar tudo que ela é, tudo que ela faz. Mas é uma pessoa sempre assim, muito presente na minha vida, sempre muito carinhosa. Minha mãe, né, te conheceu. Angélica. Tem muito carinho por você, então assim, e eu tava contando pra Alice. Ai, você foi cliente Herbalife. Muito, nossa, lembra? Eu ia lá Eu tava medir sua gordinha. barriguinha. Que horror, menina, tava Não, imensa. Não tava assim não. Tava bem gordinha. E aí eu lembro que meu pai na época me deu de presente, aí eu falei, Lorena, meu pai vai me ajudar a emagrecer. E aí eu fiquei Não, eu sei emagrecer. fina, muito. E muito rápido. Eu tenho fotos dessa Você época. tem, né? Mas eu tava contando pra Alice aqui mais cedo, antes da gravação, que eu sempre me identifiquei muito com pessoas mais velhas que eu. Mais velhas que eu digo assim, que sejam 2, 3, 4 anos mais velhas. Então assim, hoje, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho com uma galera bem nova. Uma média aí de 26, 27 anos. Certo. E aí eu fico pensando assim, às vezes chega quinta, sexta, que você já tá mais cansada, final da semana, eu falo, gente, eu queria hoje juntar a Lorena, a Flávia, que é uma amiga querida, Flávia Schaper, um beijo. Shirley, que foi, fizemos amizade no Guaxa também, que assim, são mais velhas que eu tenho 40, então assim, 42, 43, você aí... Vou fazer 51. Vai fazer, já tem 50, maravilhosa. E eu gosto muito, sabe, eu acho que tem um conteúdo, eu acho que a gente é de uma geração que me traz muita saudade, né, que não tem mais e eu gosto disso. Germana, mas isso é maravilhoso. Bom, eu queria agora que você falasse um pouquinho da sua vida profissional, assim, das suas escolhas. Eu lembro quando você trabalhou na Fiat, inclusive você me indicou várias clientes Herbalife. Verdade. Lembra? Lembro. Não esqueço de nada. Janaína Rus, um beijo pra Jana, queridíssima. Tem contato ainda? Tenho contato. Eu fiz muitas amizades boas lá. Enfim, quando eu saí do Banco Rural, eu saí e já estava formando em jornalismo. Aí já virou 2004, 2003 para 2004. E aí eu passei no processo seletivo de trainee no jornal O Tempo, que foi onde eu comecei. Eu sempre quis TV ou rádio, eu nunca quis impresso. Porque eu gosto muito de escrever, mas eu gosto de escrever os meus textos, as minhas ideias, né? Então quando você vai passar para frente uma matéria, um acontecimento, você tem aquela linguagem técnica. Então eu não podia escrever o que eu queria, eu tinha uma pauta a seguir, né? Certo. Enfim, fiquei lá um tempo e depois fui mandada embora, até hoje não entendi. Não acho que eu não era tão ruim assim. Mas eu não tinha esse poder da indagação que hoje eu perguntaria, mas gostaria de um feedback, não tive. Foi uma época que teve um corte, algumas pessoas, e eu fui junto. E aí, nessa época, eu já tinha feito uma amiga lá, que é foi minha madrinha de casamento no civil, Carol Coutinho. Ela tinha entrado um mês antes de mim, somos muito amigas até hoje. Que legal, gente. E aí, quando eu fui demitida do jornal Tempo, veio aquele balde de água fria, demissão, gente. Nossa, eu nem imaginava quantas eu ainda teria pela frente. Foi a primeira de muitas. Lá você era colaboradora mesmo? Eu era jornalista, eu tinha um salário, eu era jornalista na carteira. Olha, sim, gente. ganhava 897, meio horário. Como que lembra? Lembro de tudo, gente. Eu tenho uma memória. O Bernardo, meu marido, fala que eu tenho um HD na TV, na cabeça. Um HD na cabeça. Eu lembro de tudo, riqueza de detalhes. Eu lembro também, mas isso aí, valor... Então, por isso que eu gosto muito de você, que você sempre foi muito boa pra mim. Porque se tivesse algo, eu não estaria... alguma vez na vida... Eu não estaria aqui, Alice, não estaria. Eu brinco que o Beto tem uma memória horrível. Eu falo, é tão bom que não sofre, né? Porque ele esquece. É isso. Eu gostaria de ser assim. Bom, nós vamos fazer um intervalinho. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos. Bloco 3. Bloco 3. Germana.
Ah, é? Voltando. Adorei. Sonoplastia bailarina. Isso é invenção nossa aí. Muito bom. Porque às vezes eu ponho a Alice numa saia justa, você tem que ver o que eu faço com ela. Eu imagino. Eu falo assim, pô, Alice, pergunta e resposta. É, eu fiz isso. Que isso? Mas não, é assim mesmo. Germana, aí beleza, aí você saiu do tempo. Aí eu fui demitida, aquela primeira demissão, eu tinha 22 anos, eu tinha feito, eu tinha feito 23 já, formei com 22, já tinha feito 23 anos, e aí meu pai foi o gancho que ele precisava, né? Ele falou, o que eu te falei? Eu te falei, esse negócio de comunicação, minha filha, olha, Fátima Bernardes só tem uma. Nossa. E aí eu falei, acho que era um sonho que não... Porque aí já passava pela minha cabeça, eu não queria ser âncora, né? Eu não queria ser a Fátima Bernardes, a apresentadora que fica ali todo dia numa bancada. Eu queria cobrir guerra. Nossa. Eu queria cobrir guerra. E aí meu pai falava assim, você vai... Só pouquinho direito. Você vai... Então você tá achando o quê? Que você vai lá pro Vale do Becá? É Vale do Becá, gente? É um negócio assim, o nome eu acho. Vale do Becá. Onde tem guerra desde sempre. E assim, eu falei, era isso que eu queria. A minha irmã essa semana falou comigo uma frase que eu chorei. Acho que eu tava precisando ouvir isso. A gente conversando no WhatsApp, falando de alguns projetos de vida que eu tenho, mas que eu, por autossabotagem, eu ainda não coloquei no papel, mas agora sai, agora vai. Agora está gravado oficialmente. Oficialmente gravado, não tem como. E aí ela escreveu assim pra mim, Germana, coloca uma coisa na sua cabeça, você é muito livre. Você não pode se engessar. Isso não te faz bem. E aí, meu pai falou, direito. Fui eu fazer vestibular, mas assim, só fui, né? Menina, passei em 10º lugar. Que isso? Sem estudar? Li o livro que tinha que ler pra mim os melhores dos passatempos, né? E aí eu passei em 10º lugar. Mas você não atuava na área de direito nessa época? Não, eu fui fazer vestibular. Gente, Passei. que loucura. Comecei a estudar direito. Só que eu, Lorena... Qual faculdade você passou? FUMEC. Olha, é isso. Eu sempre fui uma aluna, eu e a minha irmã, a gente fala que assim, se hoje tivesse essa questão do TDAH, HA, né? Talvez nós teríamos sido diagnosticadas. Porque a gente sempre foi aquela aluna, eu sempre fui aquela aluna, Amanda também, que precisa sentar na primeira carteira e ter um caderno assim, impecável. Então a gente sempre foi muito focada, porque qualquer coisa desconcentrava. Certo. Eu mais ainda, né? Certo. Então, eu falei, então agora eu vou fazer direito, então agora eu vou focar. E o meu pai sempre foi aquele cara assim, o livro não precisa nem falar quanto que custa, para comprar livro toma o dinheiro. Entendi. Então eu tive esse respaldo também, toda a minha gratidão, porque já tinha pagado uma faculdade, a UniBH, onde eu fiz jornalismo e tal, enfim, comecei a fazer direito. No 3º período, eu passei no processo seletivo de estágio na Fiat Automóveis. E aí, quando eu estava no 3º período de direito, na FUMEC, estudando à noite, eu optei por estudar à noite, porque eu já estava numa fase que eu já trabalhava. Então eu precisava continuar, né? Porque já tinha, por mais que meu pai me ajudasse na questão da faculdade, eu já tinha minha grana, já tinha 23 anos, né, gente? Sim, já tinha minha grana, minhas contas e tal. E aí eu passei no processo seletivo para fazer estágio no departamento jurídico da Fiat Automóveis Betim. Sei. Lá fui eu. Você morava em qual bairro? Moro até hoje no bairro Santo Antônio. Pensa. Então eu saía do Santo Antônio de ônibus. Você mora perto da sua casa, Germana? Eu moro na minha Você mora na casa. sua casa. Que eu sempre morei. Eu moro na casa que eu nasci, gente. É tão bom. Ah, que legal. É porque o seu pai e sua mãe estão no interior. Voltaram pro interior. Não, E a minha irmã casou. Aquelas fotos maravilhosas lá do sítio. É lá. Não, maravilhoso o lugar. Onde meu pai nasceu. Maravilhoso lá. E aí eu fui, então eu pegava um ônibus da Fiat 6 da manhã, ia pra Betim, trabalhava o dia inteiro, pegava um ônibus 5 para 6, 10 para 6, parava na Afonso Pena, ia pra FUMEC, depois eu ia embora, minha mãe me buscava, eu voltava de táxi, não tinha Uber na época, né? Aplicativo, enfim. E aí eu fiquei quase 7 anos nessa, porque quando o meu estágio... Você ficou lá 7 anos? Quando o meu primeiro estágio venceu, eu fui contratada para ser estagiária de uma outra área, que era a área de contratos. Aí fiquei mais um tempo, que eu não me lembro exato. Depois apareceu uma vaga para ser analista jurídico
na parte societária, de direito societário, Certo. que era na diretoria jurídica. E aí eu fui contratada. Aí foi a cereja do bolo, né? Meu pai, tá vendo? Você ficou quanto tempo na CIT? Quase 7, 6 e Nossa. pouco. Você passou por várias áreas. Várias áreas. Aprendi muito, mas não era eu ainda. Assim, aprendi muito porque o curso de Direito é um curso muito legal. Você aprende muita coisa que você nem sabia. Então, assim, você tem um poder de argumentação maior, né? Meu pai sempre me ensinou que pra gente entrar numa discussão, a gente tem que dominar o assunto, a gente tem que saber do que a gente tá falando, senão a gente não precisa nem entrar. Então, Exatamente, não passa vergonha, né? então o meu poder de argumentação, persuasão que eu já tinha, né? Porque a comunicação toda. Então juntou o útil ao agradável. Então, assim, foi um tempo bom, fiz ótimas amizades que levo pra vida. Mas hoje eu não teria feito. Eu teria investido na comunicação, então eu teria ido pro MBA, talvez eu teria ido pro mestrado, pro doutorado, pra dar aula, que também é uma coisa que me agrada muito, Legal. sabe? Mas tudo bem, estamos em tempo. Né? E aí quando eu saí da Fiat, que eu tava cansada já, e, enfim, e aí eu não queria mais, e aí eu consegui romper essa corrente, né? Porque aí eu, meu pai, o que ele vai achar? Eu ainda ficava nessa, né? Que eu fui descobrindo na terapia que eu tinha muito uma questão de querer agradá-lo. Entendi. E aí quando eu consegui romper e que eu falei que eu não ia fazer, eu tentei fazer algumas provas da OAB, eu sempre ficava por 2, 3 pontos, até que na última que eu fiz eu fiquei por 1. Aí eu falei, não é um sinal que não é pra mim. Eu não vou advogar, então pra que eu vou tirar a carteira da OAB e ter que pagar a anuidade? Certo. E aí eu voltei, aí foi muito sacrifício, porque aí eu voltei pra estaca zero, pra voltar pra área de comunicação, né? Entendi. E aí eu já voltei pra comunicação, fiquei um tempo aí no limbo, 2014 foi um ano difícil pra mim, e aí depois eu consegui, voltei pra comunicação, pra assessoria de comunicação de um vereador da Câmara Municipal. E aí fui pra Câmara Municipal e lá fiquei alguns bons anos. Me encontrei, porque juntou comunicação política, que é um assunto que me agrada, e conheci Bernardo, meu marido. Ele é fotógrafo da Câmara Municipal, até hoje ele tá lá. Isso! Então foi ótimo, e aí fiquei em 2005, 2006, 2007, 2015, 16, olha eu, gente. 15, 16, 17. 18, eu fiquei também num limbo aí, porque aí o outro vereador com quem eu já estava tinha trocado a equipe. E qual que era a sua função na Câmara? Eu era assessora de comunicação do vereador, então eu fazia rede social, eu fazia toda a parte de comunicação do vereador, do gabinete. Eu lembro disso também. Muito bom, nossa, muito legal, foi uma fase muito legal. E aí eu já estava morando sozinha, assim, na verdade meus pais aposentaram, voltaram pro interior, então eu fiquei sozinha no apartamento. Certo. Então eu tava naquela vida assim, tava muito atleta na época. Eu lembro também. Meus 33, 34 anos, gente, foi o auge, 2016, o ano. Então eu tava assim, vivendo tudo que eu queria, sabe? Entendi. Muito bem, muito realizada, Mas você já muito estava feliz. namorando com o Bernardo? Não, aí eu comecei a namorar com o Bernardo um ano depois disso. Entendi. E aí depois, profissionalmente, você foi para qual empresa? Ah, não, aí depois eu fui, apareceu uma oportunidade, aí eu comecei a pensar, porque a área de comunicação em Belo Horizonte é muito fechada ainda, né, Lorena? Sim. Eu tenho essa prima... Até porque ela não é reconhecida, né? Lamentavelmente, né? Tem Não é muita muito gente boa. É igual o marketing. O marketing, o pessoal hoje acha que gestor de mídia social é marketing. E às vezes as pessoas falavam muito comigo assim, quer comunicação é Rio, São Paulo, Brasília. Eu falava, não, mas aí no caso eu quero ficar em Belo Horizonte mesmo. Eu sou feliz aqui. Vamos ter que arrumar um jeito. Então vamos para outra área, vamos embora. E assim, trabalhar para mim nunca foi problema, adoro me sentir produtiva, me sentir, né, enfim. E aí eu comecei a pensar em outras possibilidades que foram as áreas a área comercial. Porque a gente vende um avião caindo, né? Isso. A minha mãe eu não vendo porque ela é única, mas tipo isso. E aí eu fui pro Guaja
Eu lembro do Guaja. O Guaja, que é um coworking. Foi uma experiência muito gostosa. Foi 2018, 19? 18, não, 19 e 20. 19, E aí veio a pandemia. E aí fechou, agora reabriu, tá, gente? Maravilhoso, mas... A gente tem evento lá de vez em quando. É, muito bom. Eu era essa Assim, pessoa não que sou vendia eu os que espaços, organizo, né? Mas é porque o ambiente lá é pequeno. Sim, Mas o sim. ambiente é acolhedor. Muito, muito gostoso. Eu estive lá com você aquela vez, né? Isso. E aí veio a pandemia, aí eu falei, nossa, gente, agora... E assim, sempre com a terapia me ajudando muito, tentando entender os meus processos enquanto ser humano, enquanto evolução, o espiritismo. O meu marido é espírita e eu gosto muito de frequentar um centro espírita com ele lá perto da nossa casa, porque tem a questão da evolução, que a gente tem que entender que a gente está num processo evolutivo aqui e aceitar algumas coisas, né? E aí eu comecei a ver, é a minha caminhada. Vambora, Germana. E aí eu voltei lá pro interior para ficar um mês com os meus pais, que eu estava desempregada, e para pensar na vida. Levei meu computador e comecei a ver uns projetos. E aí apareceu, hoje, minha grande amiga também, é da turma das mais velhas que eu, Elusa Salvador. Ela é vereadora em São João Nepomuceno, a cidade dos meus pais. Ela é enfermeira há 30 anos na cidade. Olha. O marido dela é o cardiologista da cidade, um querido. E aí ela comentou comigo que o prefeito tinha feito um convite para ela tentar ser vereadora. Mas ela falou que nunca pensou nisso, que política é assim, política é assado, e falou, Germana, eu sei que você tem uma experiência aí na política, o que você acha? Eu falei, eu não só acho que você deve, como você vai ser a vereadora mais votada da cidade. Vambora, vou fazer sua rede social, combinei um precinho com ela ali, que ficou bom pra ela, ficou bom pra mim, que não tá o famoso melhor pingado que faltar, né? E vambora, fiquei por conta. A vereadora mais votada da cidade, 927 votos. 917 a 927, para uma cidade que não tem nem 30 mil habitantes. Ela foi mais votada, não das mulheres, a mais votada. Sendo que tinha candidato ali que tá ali, ó, há anos. Isso foi agora? Foi na última eleição. Aí eu fiz prefeito, São João, eu fiz a Instagram e Facebook dele, eu fiz a rede social da Ilusa Salvador, continuo com ela, assessoro ela nas redes sociais. E aí, a nossa maravilhosa presidente da Câmara Municipal, minha amiga Nelly Aquino, um beijo pra ela. Aí, a turma das mais velhas. Precisava. A Nelly Aquino é da Câmara Municipal aqui, era a nossa presidente. Você conheceu ela de... O Bernardo, meu marido, continua na Câmara. Sim. E aí ela tinha, pra campanha, ela precisava de uma pessoa pra fazer a campanha dela também. Aí eu vim pra Belo Horizonte, continuei fazendo assessoria dos de São João, mas voltei pra Câmara. Pra ajudar lá no... Isso agora, 2020? Agora 2020. Entendi. E aí eu já estava passando por um processo seletivo nesse banco que eu trabalho hoje. E nesse meio tempo, assim que a eleição acabou, que Deus é muito maravilhoso, eu passei nesse processo seletivo e tô lá na área comercial. Nossa. Voltamos! Quarto bloco? Gente, eu tô querendo... Voltar. Posso, Alice? Pode. Vamos, Lorena? Faça as honras. Tan, tararam, tan. Ai, adorei. Bom, esse é o último bloco, Germana. Ai, quero ficar o dia todo, gente. Você vai voltar mais Vou. com outros assuntos? Vou. Eu sempre tenho pauta, você já viu, né, Alice? Conheci hoje. Pauta que não Não falta. falta, gente. Ó, a gente pode criar um texto assim, uma live, um grau. Pauta que não falta. Pauta que não falta. Pauta que não falta. Ó, se alguém copiar, tá. Tá registrado aqui. registrado. Pauta que não falta. Pauta que não falta. Ai, muito bom. Nossa. Muito bom. Então vamos lá. Germana, me conta. Então aí você, nessa questão dessa assessoria aí no mundo político, eu não sabia que você assessorava tanta gente assim, viu? Sim. Engraçado, porque você deixa isso bem... Você não coloca isso na sua mídia, né? Tem que pôr, né? Tem que pôr, ué. Pois é, mas e esse meio? Tanta gente que fala assim, entra no meio da política, fala, podridão, não impressa, como é? Assim, Tem. Alice, tem, né? Tem, assim, essa cultura existe, assim, desse discurso, né? Só que eu vejo, assim, tem muita gente bacana, né? Por isso que eu sempre fiquei, porque eu acredito, né? Que a política é um instrumento de mudança, a gente sabe, mas a gente fica desacreditado porque a gente vê muita coisa errada, mas e aí? Quem vai acreditar? Quem vai fazer diferente para que realmente mude, né? Então, assim, tem muita gente bacana. É claro que a gente vê que, assim, às vezes as pessoas que não são tão bacanas assim, e eu tô falando de uma forma geral, porque eu não vou falar que o fulano é corrupto se eu não vi. Mas, assim, às vezes, assim, muita vaidade,
poxa, o cara foi eleito pelo povo, virou uma chapa. Teve uma que eu trabalhei, Sim. eu não quero citar o nome aqui, porque assim, a maior decepção da minha vida, ela é deputada federal hoje, e assim, virou uma chapa. É assim, vambora, gente, vamos trabalhar, vou ser eleita, vou ter um escritório, vai todo mundo comigo, vocês são ótimos. Praticamente foi dentro da minha casa me convidar para fazer assessoria. Um desses momentos que eu estava desempregada, em 2018, antes do Guaja, ganhou assim, sumiu, desapareceu, não deu satisfação, não falou nada. E esse tipo de cultura que a gente sabe que existe muito, que vem uma vaidade por cima, sabe? Eu tenho uma vontade de sentar e falar assim, querida, você foi eleita pelo povo, por uma campanha que foi feita. Você não virou uma empresária de sucesso porque você ralou uma Lorena, uma Alice que tá ali, né? Assim, vira as costas, foi lá pra Brasília, maravilhosa, High Society, uai, sabe? Então assim, isso é uma coisa que a gente vê que acontece. Mas tem muita gente boa, tem muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo trabalhar. E eu acredito, eu acho que se a gente souber, aí eu não saberia como. Não sei se eu tenho até poderes para isso. Mas conseguir manter, sabe, fortalecer que essa turma boa fique, né? É só acompanhar. Eu não tô falando só de votar, não, só de candidato, não. Tô falando de gente boa que tá lá querendo trabalhar, porque é um trabalho, gente. Exatamente. É um trabalho como outro qualquer, né? Mas sabe uma coisa que eu comecei a reparar já tem um tempo? O Gabriel Azevedo, Sim. que ele é bem... Querido, sim. Ele... Agora, de um tempo pra cá, ele saiu das redes sociais, teve um ocorrido com ele lá em São Paulo, tal, que ele parou. Mas na época, quando ele foi do primeiro mandato, ele gravava muito, gente. A rotina é assim. Sim. Eu chego... Você sabe que ele abriu mão dos carros, né? Ele ia trabalhar na bicicleta dele. Sim. Sabe quem que eu gosto muito? Do Tami. São Paulo, vereador de São Paulo. Filho da Gretchen. Da Gretchen. Porque eu fiz o Stories com a Gretchen ano passado. Você lembra? Sim, lembro. Então, aí toda vez que eu escrevia lá no perfil da Gretchen, eu falei assim, vou começar a segui-lo aqui pra ver como é que é o trabalho dele. Você escreve a postagem e ele te responde. Dentro da postagem. Sim. É impressionante. A gente não sabe se é ele, né? Mas não, beleza. Uma assessoria. Mas assim, tem essa preocupação. Sim, isso é fundamental. Tipo assim, eu nem sou de São Paulo. Sim. Entendeu o que eu tô te falando? Isso é fundamental. Eu faço isso com a minha vereadora, que eu assessoro. Se você faz algum comentário lá na Gretchen, sem marcá-lo, mas é uma coisa que ele comentou, ou se é o assessor dele, né? A gente não sabe, de mídia social, responde a gente. Legal. Achei isso muito interessante. E esse processo de comunicação ele vai se fortalecendo e mostrando, opa, tem pessoas aqui, eu tô aqui com essas pessoas. É isso, essa sou eu, assim, né? É o que eu tô falando, assim, muita gente boa, principalmente nos bastidores, né? Que não são vistas, igual novela. Quem tá por trás da produção, o cameraman, a galera que tá toda por trás, que tá fazendo a coisa acontecer, né? Eu vou te dar um exemplo. Falando um pouquinho de Junesse agora. Nós temos líderes na Junesse que já são livres, que a gente chama de liberdade financeira, que é diferente da independência financeira. Se você entrar no direct deles e comentar alguma coisa, não são todos, tá bom? É uma questão pessoal. Ele vai te responder. Lorena, quanto um cara desse ganha por mês? Uma média de R$200 mil em bônus de venda de produtos no mundo inteiro. E você sabe que é ele que está te respondendo. Porque é interessante ele saber que tem uma pessoa ali que está interessado no trabalho dele. Ele vai te responder. Lógico. Ele para te responder. Muito bom. É isso aí, gente. Eu acredito nessa comunicação. Nessa forma de comunicação. E aí você se sente importante. Né? O sentido importante é muito importante. É importante a comunicação, porque você fala, opa, eu existo. Eu tô sendo visto. Tem alguém que tá me respondendo aqui, não sei quem é que tá me respondendo, mas que bom, eu não sou só mais um. Não, o eu tô sendo visto é uma coisa tão legal e assim, que né, vem lá de outros tempos, da questão do grande irmão, o Big Brother tá aí, que não nos deixa mentir. Né? Então assim, quem não é visto não é lembrado. Quando você começa a fazer faculdade de comunicação, você ouve essa frase. Então, isso é uma coisa assim, e eu na gente. Eu sou totalmente da comunicação. Daqui a pouco nosso programa vai acabar, mas eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Como foi? Porque você adiou o seu casamento por causa da pandemia. Sim. Estava todo programado. Gente, estava metade pago, uma festa para 120 pessoas, num lugar que eu sempre sonhei. Convites na caixa. Lá que eu já sabia. Lorena e Marcelo, convites na caixa. Eu casei no último final de semana. Ah, que casei no
Fiz um chá de panela no sábado, na terça-feira, caos total, fecha tudo. A gente chegou no casamento e eu ficava assim, será que tem Será coisa? que pode abraçar? Será que é um negócio de máscara? E fica com máscara, não põe máscara? Porque máscara não Nem tinha tinha assim, ainda, né? A gente ficou meio assim. Domingo, o Marco, meu pai sempre fala, um domingo à noite saiu no Fantástico, na segunda-feira meu pai já não foi trabalhar pra meu pai. Trabalhou em casa já e... Ai, gente, foi uma parte bem sofrida, né? Porque Aí a você gente já casou tinha. lá. Aí você Eu casou. casei no civil, 2021. 2020. 2023. Outubro de 2020. Eu casei no mesmo dia que a minha irmã gêmea, com 5 anos de diferença, por coincidência. Qual dia? Dia 2/10 de 2020. Um dia depois do aniversário. Ela casou dela. dia 2/10 de 2015. Gente. Muita coincidência. Quando eu peguei o papel do cartório, eu falei, não acredito. Que isso? E aí a gente teve que tomar a difícil decisão de cancelar, porque a gente adiou 2 vezes. Como a minha mãe tem lúpus, que é uma doença autoimune, o médico dela proibiu assim, mas nem pensa. Você não pode nem chegar na porta. Eu não faria jamais algo sem a presença da minha mãe. E aí a gente achou por bem cancelar, tivemos algumas multas contratuais. Certo. Mas, enfim, tocamos pra frente, né? Porque eu já tava quase com 40, a gente não tinha tempo a perder, eu ainda quero engravidar, enfim. Entendi. Mas olha, Lorena, eu queria registrar aqui, mandar um beijo pro meu marido, Bernardo, e dizer que assim, eu sempre fui muito livre, eu sempre soube que eu casaria, mas eu sempre soube que eu casaria mais velha, e eu te falo que a melhor escolha que eu tomei na minha vida, a maior decisão que eu tomei na minha vida foi casar. Nossa, eu acho ótimo, eu amo a vida de casado, gente. Mas lembrando que eu tenho uma vida muito livre de casado, no sentido assim, terça-feira as meninas me chamaram pra um shopping. Eu vou. Sabe assim, não tem isso. O Bernardo vai achar ruim, sabe? Que também nem cabe, né, gente? Pra ele é a mesma coisa. E pra ele é a mesma coisa. Ele é um cara mais pacato, ele não bebe, mas assim, ele vai jogar o tênis dele, ele vai pra casa do pai ou pra casa da mãe, enfim. Então, assim, tem uma liberdade que eu acho que isso contribui demais pro sucesso do casamento. Eu acho. Eu também. Inclusive, eu sou casada pela segunda vez, né? Então... Sim. Casamento a gente acredita nessa instituição, né? Mas o segundo sempre é melhor que o primeiro. Não que você queira... Não quero. Não. Mas você sabe que eu tava conversando com o Bernardo outro dia, assim, você casaria de novo? Ele falou que de jeito nenhum. Eu casaria. Eu casaria de novo, se acontecesse. Eu sei que não vai acontecer, porque ele é meu amor. Mas eu casaria. Você casaria, Cris? Sim, eu gosto também bastante. Acho muito legal. Mas também casou muito eu e o Beto, né? A gente é bem parecido. A gente é mais de casa, mais de família. Então, igual você falou, tem o clube da Luluzinha, tem o clube do Bolinha. Eu falo que na pandemia a gente ficou tão junto, nós dois, que chegou uma época que veio vacina e ele falou assim, vou sair com os meninos. Eu falei, vai também. Volta daqui a 4 dias. Mano, acabou o programa. Ai, não acredito, gente. Amei. Ai, queria ficar mais. Aqui não é Jô Soares, não, mas a gente tem também. Que pena. Ai, da próxima vez você vai ter então a canequinha do Jô Soares com vodka. Gente, eu tô falando de vodka, eu nem bebo vodka, gente. Cismei. Olha, que horror. Germano, estarei sempre com vocês, trazendo mais pautas. Futuramente aí teremos novidades. Beleza, né? Com certeza. E eu quero ser muito porta-voz de muitas outras pautas. Porque pauta não falta. Pauta não falta. Germano, nós vamos finalizar aqui dando os nossos contatos e depois você passa o seu, tá bom? Tá bom. Gente, meu Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha, o telefone é 319-8857-5696. O meu Instagram é Germana Delage Pinton. Meus 2 sobrenomes. Eu tenho 3 sobrenomes, mas são os 2. E em breve ele vai virar outra coisa, mas continuando com esse aqui Germana mesmo. Delage Pinton. Pinton, Com meu sobrenome italiano. Com N de nariz. Isso. Seu celular você quer passar? 997867527. Quem precisar, tô às ordens. Show. Muito obrigada, Germana. Obrigada, meninas. Amei. Até. Até o próximo. Até o próximo Café Delas.